Tenho o escuro como meu amigo agora. Dialogamos cotidianamente. Mas hoje recebi visita. Inconveniente, repentina, incômoda. Nem bateu na porta e ainda argumentou. Como você consegue mexer no celular? Só mexo, respondi. Como poderia respondê-lo de outra forma? Eu acho que as pessoas estranham demais, sabe? Talvez o problema esteja aí. Um dia desses me perguntaram quando iríamos poder dizer que existe de fato a inclusão. E eu disse, quando não houver mais tal estranhamento. Quando pudermos andar sem sermos abrangidos pelo capacitismo. Quando o meio for coerente com a palavra. Quando eu puder ser eu, sem a pena das pessoas que me rodeiam. Até então, é o que eu vivo cotidianamente. Eu acredito que o fato do estudante cego, com qualquer outro tipo de deficiência, ter chegado à universidade, significa que ele tem potencial. Significa que ele não é um incapacitado, como muitas vezes a família ou a própria sociedade julga que ele seja. Então, as perspectivas para um estudante com deficiência na universidade é que, principalmente, suas potencialidades sejam respeitadas. Que ele encontre nas diversas disciplinas um meio de poder mostrar para os seus alunos, para os seus professores e para a universidade como um todo, que ele é uma pessoa capaz, que ele tem um potencial e que esse potencial pode contribuir para o crescimento da sua turma de alunos e da universidade como um todo. Meu nome é Jadson Gomes, sou do curso de Psicologia, tenho 34 anos, estou no 7º período, em conclusão, e perdi minha visão por meio de um afogamento no mar em Cabedelo. Gerou anóxia cerebral e, por consequência, houve a perda da visão. E antes de sofrer o acidente, tinha tentado vestibular por 2, 3 vezes, e não tive sucesso. Aí, quando eu sofri o acidente aos 20 anos, passei boa parte da minha juventude me recuperando, dedicada à reabilitação. E quando foi oportunizado o ingresso ao ensino superior, eu fui e não contei conversa, me inscrevi no Enem e assim eu fiz. Quando eu fui aprovado, a princípio, para a psicopedagogia, foi encantador, embora não fosse o curso que eu almejava, eu já queria psicologia, a psicopedagogia era algo que julgava interessante. Então, eu juntei o útil e agradável e fui experienciar a psicopedagogia. Até que, ainda cursando psicopedagogia,
eu resolvi tentar mais uma vez o Enem e fui aprovada para psicologia. Meu nome é Priscilene Matias dos Santos, estou no 6º período de terapia ocupacional, tenho 26 anos e minha deficiência foi adquirida aos 10 anos de toxoplasmose. É um curso que eu sempre sonhei, que eu sempre almejei, e pelo fato de ser da área da saúde seria um desafio e tanto, mas também já preocupada pelo fato da acessibilidade, que eu sei que é precário dentro da universidade. No primeiro mês que eu vim para a universidade, meu noivo, atual esposo, passou um mês inteiro comigo aqui dentro da universidade, na qual eu não tive aparato de nada, porque tinha que fazer o processo seletivo de edital e durou um mês o processo seletivo, então foi um mês inteiro que ele passou comigo aqui dentro. Assim, a adaptação ela é contínua. Até hoje eu me adapto à universidade. Cada dia é um desafio novo, cada dia é matar um leão por dia. A sociedade já nos cobra isso diariamente, pois não temos uma cidade inclusiva, não temos uma sociedade inclusiva, muito menos uma academia inclusiva. Ela tem uma pública de inclusão relativamente efetiva, mas que inclusive me mantém aqui, mantém outros tantos, mas foi responsável pela exclusão de outros tantos, em função da sua incapacidade, principalmente arquitetônica, de manter os estudantes aqui dentro da instituição. Muitos alunos, eles não têm a gente como... antes de ser uma pessoa com deficiência, ser pessoa, né? Porque nós somos iguais a eles, só que eles não conseguem ver isso. Tem muitos que passam e nem falam, não cumprimentam, na divisão de sala, de grupo, dessas coisas, não quer que a gente faça parte, porque eles não acreditam que a gente possa ajudar na questão do trabalho, que a gente tem capacidade igual a eles, então eles preferem excluir a gente. Andar, caminhar por essa instituição, para mim, é um tanto desafiador. E ter um programa de inclusão que tem bastante eficiência, como você tem aqui, entretanto, limitante por uma série de fatores, principalmente de ordem financeira. E a ameaça de cortes é uma coisa que mexe com todos nós. Cada dia que passa, nós convivemos com o desafio, com o assombrar de não ter mais com a ferramenta que nos mantém aqui, que é o programa Aluno Apoiador da instituição, que é um programa voltado para estudantes com deficiência, onde alunos, colegas, eles fazem uma inclusão daqueles com deficiência e para tanto, recebem uma bolsa de estudos, de modo que ele venha a se dedicar na inclusão desse seu colega, desse seu par com deficiência. E é feito da seguinte forma: o camarada vem, é auxiliado por ele nas atividades acadêmicas, extra-acadêmicas, sala de aula, extra-sala, na parte de locomoção. Essa ferramenta, durante muito tempo, foi extremamente útil, virtuosa e ainda hoje tem a grande responsável pela inclusão dentro dessa universidade. A Pró-Reitoria julgou que, para ser apoiador, você não precisa ter empatia para com o outro. E o interesse em ser voluntário a essa atividade. Você precisa ter uma baixa renda. E isso fez com que a atividade fosse mudada. As pessoas que se inscrevem para ser aluno apoiador, eles não são mais pessoas que estão com o foco de colaborar com a inclusão daquele deficiente no meio social e acadêmico, mas sim pessoas que precisam de uma bolsa. O fato de elas precisarem de uma bolsa faz com que
elas se atendem exclusivamente à bolsa. E assim, pessoas que têm um interesse em fazer esse trabalho e porventura não têm uma vida social favorável, elas são exclusas de participar desse processo. Então, assim, é muito injusto porque acaba privilegiando pessoas que não necessariamente têm um interesse em colaborar com a inclusão e em detrimento de pessoas que têm o interesse que têm a necessidade financeira do programa. Então, muda-se o fim completamente. E, por fim, acaba gerando todas as consequências negativas dentro do programa em si. Ademais, essa ameaça de cortes, que convivemos com ela constantemente, ela faz com que o aluno apoiador, que é aquele que está aqui no programa para colaborar com a inclusão, ele se sinta o tempo todo, acabe todo o tempo convivendo com essa situação, dizendo, olha, a qualquer momento eu posso deixar de ofertar o apoio a você com deficiência, porque essa ameaça de cortes e eu preciso dessa bolsa para sobreviver. Porém, o outro lado, o aluno apoiado, que no caso que é o que tem a deficiência, esse aí vive com essa triste realidade de ver pessoas que de fato precisam de uma bolsa, vivendo com essa ameaça de corte, por consequência, a ameaça de encerramento da atividade que garante a nossa permanência aqui. É muito comum nós nos depararmos com grades abertas aqui para um deficiente visual. Isso é uma ameaça muito grande. Você está vindo, caminhando e de repente se depara com a ponta de uma grade, porque uma pessoa deixou entreaberta. Não se deu o trabalho de fechar uma grade de uma sala dessa. Pessoas que deixam motos na calçada. Para um cego, isso é um crime, porque o camarada está vindo numa calçada que já é desregular, extremamente perigosa, se depara com a moto, tropeça e cai. Isso é muito complicado quando nós somamos a displicência do serviço público com a displicência e o descaso da própria sociedade. Imagina você estar dentro de uma sala de aula, onde você não vê nada, e a sua professora traz um slide e diz, aqui é assim, 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 acolá é desse jeito, e você diz, como? O que é? Onde é o aqui? Onde é o acolá? Ah, melhor do que essa, Heloísa, eu hoje trouxe para a aula um texto não verbal. Você sabe o que é isso? Eu pensei comigo, será que ela quer dizer que eu sou deficiente intelectual, debilóide, ou eu realmente não sei o que quer dizer não verbal em pleno curso superior? Sem falar os professores que falam alto e gesticulam, ou aqueles que dizem para você, olha, sinto muito, eu nunca trabalhei com cego, não sei como é que faz, então você tem que dar seu jeito. Ou, ao invés de falarem comigo, fala com o meu apoiador. Avisa ela, eu do lado, tá? Avisa ela que a tarefa é essa, essa e essa. E eu responder, professor, eu estou ouvindo. Fale comigo. Que é a única maneira que eu achei que poderia provocar a comunidade científica em alguma coisa, era trabalhando com uma orientadora deficiente visual e que a gente trouxesse um tema polêmico e que mostrasse à comunidade que nós estamos aqui, mostrando que um deficiente pode fazer parte do triplé de formação aqui dentro. É a formação, é a pesquisa, são os projetos. Nós temos esse direito e nós podemos estar presentes neles.
Até na monitoria, como eu exerci durante 2 anos e meio o papel de monitora e com muito orgulho e com ótimas avaliações. A cegueira não me impediu de ministrar uma aula, de fazer um trabalho, de fazer um plano de aula. Esse TCC teve uma proporção tão grande que ele saiu na página aqui da universidade. A reitora quis cobrir o TCC, fez uma matéria especial. Esse trabalho foi reconhecido, teve mais de 90 compartilhamentos. Pena que, como a maioria das coisas que acontecem, depois que passa o grande boom, elas ficam esquecidas. Os assuntos morrem. E, por incrível que pareça, nós voltamos novamente a estaca zero, como se nada daquilo tivesse acontecido. E é um trabalho de formiguinha. Você tem que começar tudo de novo, se autoafirmar, se empoderar. Nós precisamos ser ouvidos de verdade. Mas não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. É entrar, plantar a sementinha e fazer com que essa árvore cresça e dê fruto. Talvez assim a gente consiga melhorar a sociedade um pouquinho mais e que a inclusão realmente seja realizada, tirando aquele olhar estigmatizado do pobre coitado que é deficiente, do tadinho que não ouve, ó, que linda que não enxerga. Ou então que as pessoas percebam que a cadeira de rodas e que a bengala é uma extensão do corpo de deficiente. Então respeite aquele espaço. Não saia se pendurando, nem pendurando bolsa, né? Vamos respeitar, porque sem aquilo ali a gente não consegue ter acessibilidade. Então é a extensão do nosso corpo. É importante. Se informem mais, leiam mais e levantem o nosso lema. Nada por nós, sem nós. Se você não sabe como agir, pergunte a gente. A gente não quebra, deficiência não pega, não é contagiosa. E acima de tudo, gente, a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, libertem-se, arrisquem-se. Nós estamos aqui e queremos compartilhar tudo isso com vocês. Então, enquanto professora dessa universidade, professora de educação especial, que também já fui aluna de mestrado e doutorado da UFPB, nós recomendaríamos que todos os segmentos dessa universidade precisam adotar uma mentalidade mais inclusiva. Desde a reitoria da universidade, os diversos órgãos, o CIA, o NEDESP, mas também os diversos professores e cada aluno que ingressa aqui na UFPB, de olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem um limite biológico em seu corpo, mas que é uma pessoa repleta de qualidades. Então, quando a gente tem atitudes de acolhimento, quando a gente tem atitudes de abertura para estar junto com uma pessoa com deficiência, que é considerada como diferente, só o fato de ter atitudes já é um caminho para a gente romper muitas barreiras que se colocam aí como obstáculos e que impedem a plena participação das pessoas com deficiência. Quando a universidade como um todo, desde a gestão universitária até o seu corpo discente, tiver atitudes de abertura e acolhimento para a pessoa com deficiência, conseguir criar possibilidades de convivência igualitária, nós vamos ter, sem dúvida, uma UFPB muito mais inclusiva, uma UFPB sem barreiras. Esse é o sonho das pessoas com deficiência que aqui estão, sejam professores e alunos, por uma UFPB sem barreiras.